Salve, salve! Sejam todos bem-vindos à aula 6.3 do curso de Logística Reversa. Eu sou o professor Alex Nina, graduado em Administração e Geologia, especialista, mestre e doutorando em Desenvolvimento Sustentável. Nessa aula, nós trataremos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, particularmente das diretrizes e disposições preliminares, onde se inclui prioridades, competências e classificação dos resíduos sólidos. As prioridades. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: a não geração, a redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada. Tem lá certa semelhança com a produção mais limpa, da produção sustentável, embora não é totalmente igual. A gente falou disso na aula anterior, lembro lá daquela pirâmide, da hierarquia da logística reversa. As competências incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos. Sempre que usar esse termo, gestão integrada dos resíduos, são as competências do Distrito Federal e dos municípios. Geralmente está associada a isso, né? Quando a lei utiliza esse termo, ela quer falar das competências dos municípios, gerada nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais, do CISNAMA, que são os sistemas de vigilância sanitária, SNVS, e do SUASA, que é da agropecuária, bem como da responsabilidade do gerador e pelo gerenciamento dos resíduos consonante ao estabelecimento dessa lei. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento, incumbe aos Estados. Quais são as competências dos Estados? Promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum, relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da Lei Complementar Estadual prevista no artigo 3º no inciso 3º do parágrafo, isso aqui é parágrafo, no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal. Então, olha lá, os estados eles têm a competência de buscar a integração, basicamente isso, buscar a integração das regiões metropolitanas e microrregiões, dos municípios a qual pertence. Então, o governo do estado do Amapá ele vai ter a competência de buscar a gestão integrada entre os municípios do Amapá. Digamos que Macapá e Santana eles são muito próximos, então eles precisam ter uma gestão integrada dos resíduos sólidos para que essa gestão de fato seja mais eficaz. Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas ao licenciamento ambiental pelo órgão estadual do CISNAMA. Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do CAPT deve apoiar e priorizar as iniciativas de municípios de soluções consorciadas. Aquilo que eu falei na aula anterior. A lei ela sempre vai buscar essa priorização das soluções conjuntas entre 2 ou mais municípios. Então, o Estado, se ele tiver uma linha de financiamento, por exemplo, uma linha de crédito para fazer a gestão de resíduos sólidos, ele vai priorizar aqueles projetos que incluam mais de um município. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão e manterão de forma conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, articulado pelo CINIS e o CINIMA. Parágrafo articulado com os outros sistemas aqui, de meio ambiente e de saneamento. Então, parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação do CINI, que é esse Sistema de Informação de Resíduos Sólidos, todas as informações necessárias sobre os resíduos sólidos e sua esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. Então, você tem um sistema que ele é gerido pelo governo federal, mas quem fornece a informação vão ser os municípios e os estados. Eles que vão nutrir o sistema e, claro, o poder federal, o poder público federal que vai organizar e gerir esse sistema. A classificação dos resíduos sólidos está lá no artigo 13º. Então, são 2 critérios de classificação: a origem e a periculosidade.
Quanto à origem, os resíduos sólidos podem ser classificados em domiciliares, originários de atividades domésticas de residências urbanas, resíduos de limpeza urbana, originários da varrição, limpeza de logradouros, vias públicas e outros serviços de limpeza urbanas, resíduos sólidos de limpeza urbanos, que engloba as alíneas A e B, então vem essas duas, resíduos de estabelecimento comerciais e prestadores de serviços, os geradores nessas atividades, gerar nessas atividades, olha, comercial, prestador de serviços, e executados nos referidos, excetuados, os referidos nas alíneas B, E e G e H, que vem posteriormente. Quando a gente falou lá do serviço público de resíduos sólidos e limpeza urbana, na primeira aula dessa unidade, que inclusive é dada pela lei atual, a 14.038, a gente estava falando desses tipos de resíduos lá. Lembra que eles falavam da linha C, que é essa própria lei? Então, são esses tipos de resíduos aqui, domiciliares e de limpeza urbanas. Aqui já são os resíduos comerciais e de outros prestadores. Mas, além disso, também tem os resíduos de serviço público de saneamento básico, geradores nessa atividade, excetuados os referidos da linha C, então ele sempre retira os que já foram classificados. Tem os resíduos industriais gerados nos processos produtivos e instalações industriais, os serviços de saúde, os resíduos de serviços de saúde, gerados nos serviços de saúde, conforme definido e regulamentado em normas estabelecidas pelos órgãos do CINAMA e do SNVS. Os resíduos de construção civil também são um tipo particular de resíduos sólidos, gerado em construções, reformas, reparos, demolições de obras de construção civil, incluindo os resultantes da prestação e escavação de terrenos de obras civis. Resíduos agrossilvopastoris, gerados nas atividades agropecuárias e de silvicultura, incluindo os relacionados aos insumos utilizados nessas atividades. Então, não é só na atividade em si, também os insumos delas. Resíduos de serviço de transporte, originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários, e passagem de fronteira. Resíduos de mineração, gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios, então toda a cadeia produtiva aí, mineral. E aí sim, a classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade. Se quanto ao tipo, né, a origem, perdão, você tinha aí, são 10 classificações, são 10 tipos de resíduos. Quanto à periculosidade, você tem apenas 2. Ou é resíduo perigoso ou é resíduo não perigoso. Então, o que é o resíduo perigoso? Aquele que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidaade, mutagenicidade, apresenta um significativo risco à saúde ou à qualidade ambiental. O importante é isso aqui, ó. De acordo com a lei, regulamento ou norma técnica. E o que é o resíduo não perigoso? É todos aqueles que não estão enquadrados na linha A. Então, são mutuamente excludentes. Ou é um ou outro, claro. E o que importa mesmo é se causa ou não risco à saúde e à qualidade ambiental. Se não causa tanto risco significativo, se causa risco significativo, é resíduo perigoso. Se não causa, é resíduo não perigoso. Então, aqui a referência dessa aula, a própria Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos.